Gentil estava sentado na soleira do mercado municipal da sua cidade natal. Fazia muito tempo que saíra dali para ganhar a vida, referindo-se ao trabalho ou o sustento para o corpo. Gentil queria ficar rico e, quando assim estivesse, voltaria orgulhoso e exibindo-se na sua pequena cidade. Queria voltar, de preferência com uma Mercedes preta, e desfilar com a sua família. Escolheria uma moça da cidade grande, fina, educada. Teria filhos. 3, para a Mercedes não ficar vazia no banco de passageiros. 2 meninos, para dar continuidade ao nome Nogueira da Cruz. E uma menina, para ser o encanto da casa. Talvez tivesse um desses cachorrinhos de madame, só por luxo. Teria uma casa enorme, uma mansão e muitos empregados, só para poder contar com a boca cheia no mercado municipal, o único comércio daquela minúscula cidade enfiada no interior do Nordeste deste imenso país. Gentil sonhava tudo isso. E partiu mesmo para a capital paulista num pau de arara, e sabia que voltaria um dia para mostrar a sua vitória. O tempo passou célere, e Gentil Nogueira da Cruz voltou para sua cidade natal. Tudo quanto ele criou na mente, ele conseguiu. Trabalhou muito na capital paulista, e ele continuava fazendo assim. Esperto, ele logo percebeu que a mão de obra precisava de um coordenador e, rapidamente, montou uma equipe de trabalho e, investindo o que ganhava, tornou-se um construtor. A empresa desenvolvia-se com rapidez e liquidez, e ele reinvestia novamente, sempre crescendo. Foi para a escola, fez 2 cursos superiores, administração e engenharia. A sua empresa começou a trabalhar em outros estados e logo cuidava de obras em praticamente todo o Brasil. Conheceu uma moça educada e fina, Esmeralda, e depois de um namoro, onde ele escondeu a sua riqueza, a moça levou-o para conhecer a família. Os pais não gostaram muito daquele nordestino. Não importa que ele tenha faculdade, ainda assim é um nordestino. Ele, Gentil, engoliu o orgulho, o racismo, o preconceito e manteve-se firme no namoro. O pai de Esmeralda, Augusto Figueira, desejava um casamento nobre e rico para a filha, para saírem do aperto que estavam, e não um pé rapado, pedreiro de obras. Não adiantava Gentil dizer que era administrador, que tinha o curso e graduação. Mas, Gentil, não sendo tolo, mandou investigar a família e descobriu a falência. Agora ele podia se vingar, comprar o pai e ter Esmeralda como esposa. Não falou nada com Esmeralda sobre isso. Amadureceu a ideia, agiu com presteza, comprando os títulos do futuro sogro, e numa conversa particular exigiu a liberdade para o casamento. Augusto, encurralado e surpreso, teve que abrir mão de seus desejos e consentiu o casamento. Gentil deu, inclusive, o dinheiro para que a família realizasse o casamento do século na noite paulista. Esmeralda, feliz e inocente da transação, que resultava na liberdade do seu casamento, criara os mais belos sonhos esponsais. E o casamento se realizou com júbilos e promessas de felicidades eternas. Depois do retorno dos noivos da Europa, presente de casamento dos pais da noiva,
Gentil surpreendeu Esmeralda, mostrando conhecimento em 3 idiomas: inglês, francês e italiano, deixando-a extasiada. Ela, Esmeralda, se casara com um moço de futuro. Foram morar num apartamento pequeno, próximo do centro. Gentil gostava daquele lugar. Lembrava a sua cidade. Um bairro simples, mas sem miséria. E este prédio era o primeiro de tantos outros que ele construíra. E eles moravam na cobertura e podiam ver toda a capital. O primeiro filho chegou e depois o segundo. Gentil providenciou a mudança do bairro para uma casa maior, com espaço para as crianças. Nunca os pais tocaram no assunto, e Gentil procurava viver sempre longe deles. Diziam para a filha que consentir o casamento não significava aceitar o nordestino. Continuavam a insultar o genro, por orgulho ferido, e eles faziam de tudo para ficarem o mais distante possível. O terceiro filho e o quarto. Gentil queria a menina, única coisa que estava diferente de seus sonhos quando ele era menino. Nova casa, agora uma mansão, perto dos sogros. Fizera de propósito. Muitos empregados e a felicidade reinava naquele lar. Mais uma gestação. O médico disse que não deveriam ter mais filhos, pois Esmeralda estava enfraquecendo e não tinha uma causa ou motivo aparente. Menino novamente. O pai estava muito feliz. Tinha 5 meninos. Deus não quisera lhe oferecer a menina. Tudo estava bem. Ele iria mostrar-lhes a sua cidade. Não poderiam ir na Mercedes que ele tinha. Mas onde colocar 5 filhos? Gentil mandou construir uma casa sobre rodas. Mandou fazer o que havia de mais moderno nas estradas. Porque agora ele também tinha obras em Miami e em muitas outras localidades daquele país também preconceituoso. Não por ser brasileiro, assim como na França, Itália e Inglaterra, onde várias de suas construções estavam em obras. Não eram feios, mas não declaravam o preconceito. E ele começaria no mundo árabe no próximo ano. Tudo estava pronto, contrato afirmado e assinado. O ônibus casa, como ele dizia, ficou pronto. Uma coisa linda. E assim partiram para o Nordeste. Com o motorista, 3 auxiliares, limpeza, cozinha e babá. Uma festa maravilhosa. A sua cidade ficara espantada do seu progresso e do orgulho ao desfilar pelas ruas com uma casa andante. Imagina se eles olhassem a sua casa na capital, quase maior que a sua cidade. Ele tinha um aras dentro da sua área, campo de golfe e todas as regalias de um milionário. Mas Gentil estava ali, sentado, meditando em tudo isso. Ele trabalhara para conquistar tudo isso. Usara a sua habilidade para se tornar rico e poderoso. E quando seu sogro ficou doente, ele cuidou, pagou tudo. Foi somente aí que Esmeralda descobriu que o pai nada tinha, só o orgulho e o nome, e que Gentil, desde o namoro, é quem pagava tudo. Esmeralda chorou, sentiu-se humilhada e comprada. Esmeralda ficou muito triste e enfraqueceu mais ainda. Mas ela mesma aceitara fazer esta viagem, de volta para a terra do esposo, para a casa do esposo. Mas
só depois que o pai falecera. E ela resolveu que venderiam tudo o que era do pai e a mãe moraria com eles. Dona Zulmira, ao saber de toda a história, sentiu-se traída pelo marido e emitia pensamentos de dor e repúdio. Não tocava no seu nome e a sua revolta era visível. Ela não gostava do genro antes e jurou, com a descoberta da compra de sua dignidade, sentindo que vendera a filha para continuar posando de rica. Cortara as relações com toda a sociedade e, reclusa e em silêncio, permanecia numa ala somente para si. Ficara, não iria a nenhum lugar com seu genro maldito. Mas o mercado tinha 1000 aromas e sabores. E Gentil, triste, pensava que a conquista da felicidade muitas vezes tem o caminho em puro espinho. Ele era um homem realizado, muito bem-sucedido e reconhecido. Em muitos países e no Brasil, o seu nome era nacional. Todos falavam da construtora Nogueira da Cruz e tinha mais empregados do que imaginava. Sentia na pele o desprezo do sogro e agora da esposa adorada. Gentil estava triste, pois voltar não era nada do que ele pensava em exibir-se para uma cidade pobre que não mudara nada. Não trazia nenhuma alegria. Gentil saiu do mercado, meditando, e chegou em casa. Olhou para todos, informou que partiriam imediatamente. A sua tristeza era tão evidente que Esmeralda veio conversar. E Gentil narra toda a sua vida. Pela primeira vez, o seu lado da história e da sua tristeza. Esmeralda compreende que aquele homem é bom. Jamais usou de torpeza ou corrupção na sua vida. E ele a amava. Esmeralda pediu perdão e informou que estava grávida novamente, que o médico dissera que eles eram loucos. Rindo, voltaram para o lar, para a capital. Mas as verdadeiras angústias desse homem estavam para começar. Mas isso já é outra história. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mauro Augusto. Vidas secas. Sempre se imagina como capim seco no sertão do Agreste. Mas Joaquina recusava a ideia da morte. A vida fluía por suas veias, e apesar da pele tostada pelo sol e as rugas por desidratação e desnutrição serem praticamente impossíveis de contar, Joaquina continuava a achar o céu bonito, e, apesar dos anos, ela nunca vira um igual, nem na aurora, menos ainda no ocaso. Sentada no banco tosco, olhava os pés encardidos e rachados. As unhas tomadas pelos fungos, parecia carvão velho. As tiras das sandálias não tinham cor, nem onde remendar mais. Os pensamentos de Joaquina estavam longe, naquela obra que ela lera, ainda menina, Vidas Secas. E ela ria sozinha, numa boca banguela. O lenço que tinha na cabeça para guardar a carapinha branca, um dia foi vermelho. O vestido de chita tinha tantos remendos que parecia uma colcha de retalhos, e o avental, de sacaria, branquinho, com bolso, formava o conjunto do vestuário diário. Joaquina morava numa casa de pau a pique, com telhado de sapê. Era a única coisa que conhecera a vida toda. As mãos calosas e grandes tremiam ligeiramente,
e sempre buscavam no bolso do avental o apoio moral, o antigo terço, feito de ossos e linha de pesca. Ah, o pai dela que fez, quando ela era uma menina de nada, mas queria rezar e contara ao pai esse desejo. Ele fez o terço e ensinava avisando que o Padre Nosso era muito importante praticar para as bênçãos não faltar. Depois Joaquina aprendera as letras na escola e a professora muito boa emprestava os livros. Ela gostava de Graciliano Ramos, Machado de Assis, José de Alencar. Aprendera a ler e falar corretamente, mas Joaquina nunca ousara corrigir o pai. Podia, se quisesse, ter outra vida, ir para a cidade, sair do agreste, mas significava ter que abandonar o pai e a mãe. Se bem que mãe ela não tivera. Foi criada pelo pai. A mãe fugiu com um cangaceiro, deixando-a com o pai e mais 2 irmãos que depois também se juntaram ao cangaço. O pai chorara isso. Pedia perdão para Deus, pois que não queria ter filho da sina ruim. Mas não teve jeito. Ela ficara, cuidava da casa do pai, aprendera a rezar e fazia o terço em toda a comunidade. Tempo de seca, o povo reza muito mais. Ela pensa que a natureza é cíclica e unida ao homem. Afinal, Deus fez a natureza primeiro, para depois colocar o homem. E, como nem sempre o homem e a natureza se combinam, quando o homem reza, a natureza é farta. Agora, quando o homem resolve viver por si mesmo, a natureza ressente e de tristeza morre. Olhe o céu com o terço na mão. Joaquina sabe que o pai não vai demorar para partir. Vai conhecer outros jardins de Deus. Ela está ali, tentando conter as lágrimas, porque nós somos egoístas e mesquinhos. E apesar da vida difícil, ainda queremos os pais conosco. Ela sabe disso. Ora o Pai Nosso com força, para descer o nó da garganta. Joaquina sabe que ficará sozinha no agreste, com a vida seca. E quando for ao encontro do Pai, em outros jardins de Deus, ninguém vai rezar o terço, nem chorar, nem enterrar. Provavelmente encontrarão os ossos secos no banco tosco. Um dia qualquer, sobre o céu, daquele ocaso ou naquela aurora. As lágrimas teimam em descer, mas Joaquina se levanta com decisão. Seca com o dorso das mãos as lágrimas que escorrem pelo rosto e entra na casa. Pai, deseja um mingau de fubá? Não, minha filha. Apenas despedir deste coração bondoso que tão bem cuidou de mim. Deus seja pródigo contigo. E o pai partiu. Joaquina chorou, lamentou não ser melhor do que foi, e velou o pai, rezou, arrumou e enterrou. Voltou cansada, se sentou no velho e tosco banco para acariciar com os olhos o ocaso do céu, e hoje vermelho como sangue, talvez simbolizando o choro amargo do seu coração. Apalpou o terço e retoma a cantilena, baixinho, deixando as lágrimas de saudade evaporarem-se quando tocam no solo rachado e seco. Bem-aventurado o homem que honra pai e mãe, pois terão longos dias de alegrias no reino de Deus. Honrai vosso pai e a vossa mãe. Mauro Augusto.
Sofônias estava procurando um texto na estante de casa quando ouviu um grito de puro terror. Deixou o que estava fazendo e, cruzando o espaço de lazer com a maior rapidez que podia, pois já não era mais um jovem. Chegando no jardim de inverno, pois era dali o grito, encontrou Helena, sua esposa, e causadora da vibração estranha, o grito de terror. Ajoelhada aos pés de um jovem que tinha chispas de ódio nos olhos. O espanto de Sofônias foi tamanho que se imobilizou na hora. O jovem parecia uma fera humana. Tinha algemas com correntes ao pulso e trazia uma lança que ameaçava Helena com ferocidade. Jesus Cristo, o que significa isso? Conseguiu gritar e mover-se em direção à cena aterradora. O jovem ficou muito surpreso com a expressão de Sofônias e recuou a lança. Por fim, jogou-se ao chão gritando-lhe: "Sou cristão, eu sirvo a Jesus, e sou escravo das galeras, vendido com meus familiares por não ter dinheiro para quitar o soldo do governo. Conheci Jesus preso ao remo por outro irmão que morreu pela fome e pelo cansaço." Falara tudo isso de uma só vez. Sofônias primeiro recolhe a esposa apavorada do chão, envolvendo-a num abraço carinhoso. Depois, coloca-a no banco que decorava o encantador jardim e vai ao encontro do jovem. Levanta-o do chão e lhe diz: "Se carregas o Cristo no coração, por que ameaça a vida alheia?" O jovem mostra as algemas. Disse fugitivo. A galera virou na tempestade da noite. Todos salvos, mas os remadores foram deixados para morrer. A embarcação foi afundando devagar, e ele lutou bravamente pela vida. Conseguira soltar-se dos ferros dos pés e manter-se vivo. Tentou salvar os outros, mas em vão, mais velhos e fracos, e todos preferiram a morte libertadora. Ele era jovem para morrer, e todos lutaram para salvar a sua vida. Mas ele estava com medo, com fome e frio, e já se sentia como uma fera. Queria comida, por isso invadiu. Não esperava encontrar ninguém em casa. Era inverno, e todos os afortunados da vida buscam lugares mais quentes em recantos de conforto e sol. Ele agira por instinto. Sofônias olha para o jovem e sorri. "Tudo bem. Façamos o seguinte. Vamos às silarias para romper essas algemas. Depois eu vou investigar pelo seu número qual a sua causa e ver se consigo te resgatar. Mas, por hora, ficará nas silarias para se recompor. Lá está sempre quente, e o velho Tomás cuidará de você." Sofônias deixa o jovem com o velho e vai na corregedoria ver o caso do número 325. Queria saber quem era o jovem e se a história era real. Ele não saíra da cidade porque era inverno. Ele e a esposa amavam o inverno, apesar do aspecto cinzento e da lama. Ainda assim, Helionópolis era linda aos seus olhos. Não tiveram filhos, e a vida toda estiveram em harmonia matrimonial. Sofônias não quisera outras mulheres para ter os filhos, porque Helena era tão amorosa e gentil que ele tinha medo de ferir os seus sentimentos e poder perder a paz que tinha. Ela amava a música e olhava os textos com tantas escritas que precisaram fazer uma sala com muitas estantes para guardá-los. Era o que fazia quando ouviu o grito. Foi numa viagem de recuperação de saúde que Sofônias ouvira falar de Jesus, o profeta crucificado, e logo quis conhecê-lo em detalhes. Não demorou para se convencer, e eles se tornaram cristãos. Sempre que podiam, iam para Corinto, onde a igreja recebia instruções do zelador das mensagens divinas, Saulo.
um homem severo e zeloso das coisas de Deus. E eles foram libertando os escravos, resgatavam e davam a liberdade. Alguns ficavam, como Tomás, mas agora eram irmãos, e Tomás nem sabia de que lugar viera, e também amava Jesus. Aos poucos, a sua casa se tornara um refúgio para aqueles que nada têm. Por isso não saíam, pois sempre chegava alguém. Uma história, um relato, e aos poucos o mundo conheceria Jesus, o ressuscitado. Chegou ao local. Tinham muitos na sua frente, mas ele era conhecido demais para lhe deixarem na fila. Mas a sua nova crença não permitia injustiças. Abriu mão do privilégio e esperou sua vez, que chegou ao fim daquela tarde fria. 325? Escravo vendido. Família de Corinto, devido à falta de pagamento. Está saudado. O jovem morreu na embarcação que afundou na semana passada. Aqui estão os papéis de quitação. E se o jovem estivesse vivo? Pergunta Sofônias. Não está, e nada poderá ser feito sobre isso. Vá e esqueça o 325. Ele não existe mais. Ninguém escapou daquelas correntes. Só um milagre faria isso. Sofônias voltou com os papéis e disse para Tomás: ele é morto, por isso apaga esse número. E se ele sobreviver ao seu tratamento, chamará Saulo, pois é um milagre parecido. Tomás levou o jovem para a selaria, amarrou-o e queimou em cima do número, colocando uma forma com desenho místico de um peixe. O jovem desmaiou, como na primeira tatuagem com os números. Delirou dias sob os cuidados de Tomás e voltou da morte, pálido, magro e com o nome de Saulo. Logo tornou-se um coordenador dos refugiados que chegavam. Sofônias não importava em gastar dinheiro com resgates de vidas. Dava-lhes novas identificações, trabalho e oportunidades. E ao fim de cada dia, ele e Helena se sentavam no jardim de inverno e oravam para Jesus. Saulo olhava com imenso amor aqueles dois seres, deram-lhe a vida e uma vida de amor. Jamais o trataram como escravo, sempre como irmão. E aos poucos foram instruindo Saulo sobre como proceder quando eles partissem ao encontro de Jesus. Ele tudo faria para que nunca deixasse de honrar-lhes o nome, pois eles eram os primeiros santos que ele conhecia. Dedicaram a vida a salvar o próximo. Dedicaram a vida a praticar o que aquele profeta do amor ensinara. Ame ao teu próximo como eu vos amei. Este é o meu mandamento. Mauro Augusto. Malaquias tinha o grave defeito de comentar a vida alheia, mesmo naquilo que não lhe dizia respeito. Malaquias estava sempre atento. No seu trabalho, era o primeiro a oferecer ajuda para os colegas. Seu sorriso fácil e bonito conquistava, e, com relativa facilidade, as pessoas confiavam e abriam o coração para Malaquias. A confiança é uma senha sagrada. A pessoa dar de si, do espírito carente de apoio ou da felicidade conquistada pelo esforço de melhoria. Mas Malaquias não parava um segundo para uma análise profunda e logo espalhava o segredo ou o plano, sem se importar o quanto magoaria a pessoa que lhe confiara os íntimos anseios. Assim era Malaquias também no centro espírita que participava. A casa pregava a união e a paz, mas Malaquias era o instrumento dos tormentos alheios, sempre cercado de irmãos infelizes que inspiravam-lhe as indiscrições e, como dizia Malaquias, de que a verdade não pode ficar oculta.
Ele era a felicidade mais ampla, por ver a mágoa, a tristeza, a vergonha, lhe davam imenso prazer. Malaquias dizia sempre: na vida nada fica oculto, então é bobagem tentar esconder. Era um estorvo em todos os lugares e a cada dia Malaquias encontrava mais adversários, tanto físicos como espirituais. Mas, como ele mesmo dizia, nada é ocultado para sempre, e um dia a verdade vem à tona. Para Malaquias, também chegou esse dia. Começou quando a empresa em que trabalhava vendeu parte das ações para outra mais qualificada. E um jovem, sereno, veio trabalhar na limpeza da empresa. Como Sérgio era encantador e educado com todos, fazia amizades com facilidade. E Malaquias aproximou-se e logo eram grandes amigos. Sérgio contava os projetos de estudos, crescimento, e Malaquias se ria dele ao contar para os demais com fanfarronice. Não demorou para Sérgio descobrir o que Malaquias fazia na empresa. Não fez comentário algum e, aparentemente, desligara-se do emprego. Uma semana depois, todos foram informados de uma reunião para conhecer o novo sócio e líder que comandaria a empresa. Foi uma surpresa. Era o Sérgio da limpeza, o novo proprietário. Após a reunião, Malaquias foi convocado ao RH e demitido, como elemento tóxico, e com ele todos os que compraziam no mesmo mal. Malaquias chegou na casa de luz, na qual era voluntário, e, para sua surpresa, o Sérgio era um novo dirigente, que coordenaria a casa para que ela se tornasse realmente de luz e amparasse os necessitados. Malaquias foi chamado à sala, e Sérgio explicou que ele passaria para um período na assistência espiritual. Malaquias necessitaria encontrar o equilíbrio e livrar-se das companhias que lhe desejavam o mal, e para que a sua encarnação não fosse improdutiva, transformando-o num fantoche dos espíritos malévolos e obsessores. É lógico que Malaquias despediu palavras duras e despropositadas, inclusive sobre a dispensa do trabalho. Sérgio, com muita calma, lhe diz: da empresa, você foi demitido porque não fazia outra coisa além da maledicência. Todo o seu trabalho outros desempenhavam, e se você mudar a sua atitude e se transformar num homem de bem, pode procurar que novo trabalho lhe oferecerei. E deve sim fazer a assistência espiritual. Está dispensado de todos os seus deveres até terminar o seu tratamento. Também o aconselho a fazer os cursos que a casa oferece, que eu sei muito bem que você não faz. Mas Malaquias desferiu um tremendo tapa no rosto do sereno dirigente e se afastou da casa. Tempos depois, quando a casa, agora com união e paz, com os tarefeiros estudando e seguindo as mesmas diretrizes, toda a casa era um primor em união e paz e assistência real. Toda a espiritualidade amiga atuante e os irmãos obsediados devidamente assistidos. A paz e o amor reinavam naquela casa de luz. A empresa também voltara à produtividade e doava parte dos seus lucros à assistência social da cidade e à casa de luz. Sérgio um dia caminhava devagar pela cidade. Gostava de fazer isso pelas manhãs, antes do trabalho, e viu um homem sujo num canto. Ficou penalizado e se aproximou. E ficou estarrecido ao ver e reconhecer o Malaquias, um farrapo de gente. Comovido, Sérgio levou-o para o hospital. Pediu para que o internasse e o tratasse. E dias depois foi visitá-lo na área psiquiátrica.
Malaquias estava limpo, cabelo e barba feitos, e, vendo o Sérgio chegando, abaixou a cabeça. Amigo, só quero ajudar, disse Sérgio. Eu sei, mas o que fazer com as vozes da minha cabeça? Respondeu Malaquias. E todo o restante da vida de Malaquias foi no hospital psiquiátrico. A esquizofrenia com a obsessão transformaram aquele jovem num homem esquálido e sofredor. E era tão grave o seu quadro que o hospital não ousava uma alta. Era agressivo e perturbador. E Sérgio era a única pessoa a visitá-lo. Conversava com Malaquias e com as suas companhias, vários espíritos ferozes que desejavam aquela vingança para aquele homem imprudente. Tivera a oportunidade de conhecer um amigo de verdade e mudar. Não o fez. Tivera a oportunidade de se curar na casa de luz e se transformar num trabalhador sadio e feliz. Não o fez. Tivera a oportunidade de ser amigo da espiritualidade amiga e orientadora. Não aceitou, mas escolhera o caminho do espinheiro e da dor. Tinha dias que chorava e se arrependia com seu irmão e verdadeiro amigo, Sérgio. Outras vezes o atacava e falava impropérios, que Sérgio precisava sair. Mas, toda semana, pontualmente, Sérgio estava lá para ver o amigo e estender as mãos, sempre com a esperança e o sorriso encantador. Ame o próximo como eu vos amei, eis o meu mandamento. Mauro Augusto. Clarice era uma jovem muito bonita e sonhava com as passarelas da moda e sempre se imaginava em Paris, Londres, Madrid, Nova York. Ela sonhava acordada. Os olhos verdes brilhavam e a boca carnuda se abria levemente, expressando o prazer do sonho que lhe povoa a mente. Clarice estava no ônibus que a deixaria próximo da universidade. Ela fazia o curso de Direito apenas para satisfazer a vontade do pai, que sonhava ter uma advogada na família. A sua casa era muito confortável, tinha uma família muito unida e crente nas leis de Deus. O pai, pastor da Congregação para Deus, uma instituição que fundara, era um exemplo de homem. Muito trabalhador e como gerente administrativo de grande rede de construção, podia oferecer para a família conforto material. Podia ir além, mas ele dividia muito do seu ganho com os fiéis que comungavam a fé. Eles tinham sede própria e ele planejava a cada ano quantos fiéis seriam ajudados de maneira ampla. Isso significava saúde, trabalho, moradia, educação. Sempre de 4 a 6 famílias por ano. Mas isso era muito benéfico, porque os auxiliados cooperavam nos próximos, e isso sucessivamente. Era uma denominação muito organizada e tinha uma bela ficha para a aceitação. No grupo não podia entrar homossexual, nem viciado, nem quem tinha dúvidas sobre Deus, ou seja, o ateísta não era sócio. Mas todos eles podiam participar do curso aberto ao público. A mãe era secretária bilíngue numa empresa comercial e viajava bastante. Sempre linda e arrumada na congregação, dava curso de inglês e de etiqueta para os jovens conseguirem melhores trabalhos. Às mulheres mais maduras, ela ensinava educação para o lar e autoestima. Ela criara um curso de educação alimentar e uma academia completa no salão social da igreja, onde tinha profissionais da área pagos pela congregação. Nenhum membro podia usar do desleixo e da pobreza como desculpa para a ignorância e a preguiça. Clarice tinha 2 irmãos gêmeos, Leonardo e Eduardo. Eles moravam nos Estados Unidos e trabalhavam como conserta-tudo e estudavam à noite.
Queriam se formar pela universidade de renome e se esforçavam muito. O pai não ajudava, pois eles não queriam. Ela estudava e sonhava com as passarelas. Clarice não viu o trânsito estranho, não viu a chuva e nem a tormenta nos céus. Estava desligada, sonhando com as grandes cidades do mundo. Ela só lembra do giro e sair voando de dentro do ônibus. Depois tudo ficou escuro, tão escuro que Clarice pensou: eu morri. Lembra com clareza quando uma senhora muito elegante, com coque alto e um broche meio exagerado, na blusa azul pálida chegou e segurou a sua mão. Depois ela abriu um sorriso que mostrava dentes muito brancos e o canino revestido numa lâmina de ouro. Clarice pensou: que coisa estranha! Mais uma vez ela abre os olhos e vê a mesma senhora, que agora tinha um vestido de linho branco e o mesmo broche em forma de uma flor, uma orquídea feita de pequenas pérolas. O mesmo sorriso e segurava a sua mão. Mais uma vez, Clarice abre os olhos e olha. Somente a mesma senhora, agora de marinho, com o mesmo coque, o mesmo broche e o mesmo sorriso. Quem é você? E onde estou? Pergunta Clarice. Sou Clarice, sua avó, de onde você herdou um nome que sei que não gosta. Mas é um bonito nome e honra nossos antepassados. Você está em coma, devido a um acidente terrível de um ônibus, mas não morrerá. Logo você acordará e deve contar de mim e dizer para o meu filho, seu pai, que estou muito bem e nós não ficamos dormindo quando morremos para o mundo físico. Continuamos a viver porque a vida não acaba. Deve dizer também que estou muito feliz com o trabalho que ele faz, auxiliando materialmente e moralmente. Também deve dizer a ele que deve abrir uma clínica de recuperação aos que desejam mudar de vida, pois o erro não deve ser permanente em ninguém. E ele deve ter o mesmo critério que tem na congregação para Deus, pois só os sinceros no desejo de mudar aguentarão toda a aflição e dor de uma recuperação. Os homoafetivos devem esclarecer sobre a moral, a fé em Deus e promiscuidades, mas tratá-los como irmãos. Ele não é obrigado a aceitá-los na congregação, mas é obrigado a respeitá-los e auxiliá-los. Os cultos abertos não devem servir de ataques à integridade de qualquer pessoa. Não concordar não lhe dá o direito de ofender e levar mais aflições ao próximo. Deve também dizer a ele para rever seus conceitos e preconceitos em todos os âmbitos da vida. E você, mocinha, pare de sonhar com as passarelas. Elas não foram feitas para você, pois assumiste o compromisso de auxiliar aos pobres e oprimidos da justiça. Trate de estudar com afinco o direito e trate de passar nos exames e para ter certeza de que não fugirá do seu destino, você não andará mais. Mas não fique triste, pois seu pai tem os recursos para que tenha todo o conforto de um carro adaptado, cadeira elétrica e outros. Também lembrará cada detalhe do nosso encontro, para que não fujas para a depressão. E não se preocupe, conhecerá essas cidades, mas como uma brava lutadora dos direitos humanos e não na futilidade da moda para poucos. E ainda irá se casar e ter filhos. Tudo para exemplificar a humanidade sobre o verdadeiro amor e justiça social, e aprenderá a amar o próximo. Clarice, assim como Jesus nos amou. Clarice abriu os olhos e vê o pai e a mãe aflitos ao seu lado. Conta tudo quanto viveu enquanto no coma, que soube depois que foi um mês. O pai identificou a mãe no coque e na lâmina de ouro no canino, mas principalmente pelo feio broche que ele lhe dera num dia das mães, ainda criança, e que ela jamais deixou de usar, e ainda pediu que o colocassem quando ela morresse na última roupa que usaria, um vestido marinho.
Ele abriu os olhos e aprendeu a amar o próximo e colocar todas as diretrizes que a mãe lhe dera. Mudara o nome da conta da congregação para Deus Vivo. Clarice, realmente, não andou mais. Tornou-se a melhor advogada de direitos humanos e corria o mundo no socorro ao próximo, com o marido, também advogado, e os filhos. Amar o próximo e a ação permanente no bem social e moral. Ame o próximo como eu vos amei. Eis o meu mandamento. Mauro Augusto. O jardim estava repleto de visitantes. Todos os domingos eram assim. As famílias saíam para levar os filhos aos parquinhos. Enquanto os pequenos corriam de um brinquedo para o outro, os adultos, à sombra, riam das peraltices dos filhos. E colocavam as conversas em dia e faziam novas amizades. E por que não? Também faziam fofocas familiares. Neste domingo, não era diferente dos demais, e tudo estava na perfeita comunhão daquela cidade pequena, bem no interior, onde até as novidades demoravam para chegar. Quando uma grande carreta entrou no anel viário do jardim, despertando a curiosidade geral. O assombro aumentou quando parou no grande palácio, como chamavam o velho casarão, abandonado e bem assombrado, que ficava defronte ao jardim comunitário. Lógico que ninguém tinha coragem de entrar naquele lugar. Assim a mudança foi descendo e ninguém desejava voltar para os seus lares. Queriam saber quem teria tamanha coragem. Por fim, chegou um carro de passeio e dele desceu uma moça franzina, que se dirigiu para a casa, encerrando, assim, os olhares curiosos pela sua chegada. Passaram-se muitos dias de comentários, até descobrirem que era Gabriele, a neta do antigo proprietário, e, como veterinária, cuidaria do zoológico da cidade. Optou pela casa da família, porque era habitada pelos seus entes queridos, e ela se sentia muito bem com a presença desses amigos do além. Lógico que recebeu o apelido de louca, mas logo Gabriele conquistava a amizade dos habitantes da cidade e tudo voltava à rotina anterior. Gabriele, da janela da grande sala, diz: "Veja, vovô, a sua cidade continua a mesma. Faremos um bom trabalho de amor ao próximo, ensinando que a vida nunca termina. Logo, vovô, aqui será um centro de amor e paz para todos." Sorrindo, Gabriele desce as escadas para atender os primeiros corajosos visitantes ao lar do amor. Aquela cidade não estava mais desligada do espiritual. Amai o vosso próximo como eu vos amei. Eis o meu mandamento. Leônidas caminhava a passos rápidos, quase a correr. Ele tinha pressa. Avisaram que a filha doente, uma pobre possessa, estava em crise. Ele não sabia que mal praticara contra Deus para tantas fatalidades em sua vida. Ele evitava toda e qualquer igreja, pois falava de Deus e de Jesus, e lógico que tinha outras que falavam de outros Messias. Mas todas falavam de Deus, e não importa se é Deus, Jeová, Alá ou outro qualquer. Era o Criador. E ele fugia, pois tinha uma revolta sem fim com esse Criador, que parece ter um prazer universal em espezinhar suas criaturas. A ira de Leônidas era tão grande que ele espumava a saliva, excessiva, provocada pelo hábito de mascar fumo. Aprendera ainda menino com o pai, que também o fazia. Não fumavam, mas estavam sempre com tabaco na boca.
Sua Estela, sua filha querida, tinha poucos dias de sanidade. Os demais dias eram para gritar e xingar as palavras mais terríveis que ele conhecia. A sua vida era um martírio. A sua infância foi de necessidades e infortúnios. Os pais de Leônidas morreram cedo demais num acidente de trem. Ficara órfão com 13 anos e vivia largado pelos familiares. Fora morar com um tio, mas esse tio era perverso demais. Dava-lhe surras sem motivos e tentou abusar sexualmente dele. Aí foi demais. Os trabalhos forçados, as surras, tudo bem. Sexo não. Leônidas estava com a faca de fumo na mão. Nem pensou. Cortou o membro do tio num só golpe. Ficou olhando o tio gritar sem parar. Leônidas não teve piedade, apenas raiva, um ódio mortal daquilo tudo. Chamou a polícia, foi para o reformatório, pois tinha 15 anos. Ficou lá, passando por mais humilhações, mas ninguém ousou abusar. Se fortaleceu, utilizou o que tinha em mãos e praticou. Assim ficou musculoso, forte como um touro. E foi para as lutas. E nos ringues conseguia extravasar sua raiva e o seu ódio. Somente aí ficava calmo. Ganhou fama e dinheiro. Organizou a vida, aplicou, abriu uma empresa. Voltou aos estudos, se formou e abandonou os ringues enquanto estava inteiro. Um dia conheceu Cíntia num bar, numa noite chuvosa. Foi paixão instantânea para ambos. Namoro, noivado e casamento rápido, em 1 ano. Os 3 primeiros anos, só felicidade, até esquecer a sua implicância com Deus. A gravidez de Cíntia mudou toda a sua vida, pois foram 9 meses de felicidade e preparação. O dia do parto, a sua morte como ser vivo. Era um sobrevivente, como dizia. Cíntia morreu dando à luz. E nasceu Estela. Mas a filha era possessa de nascimento. Gritava sem parar. Foi muito difícil enterrar a mãe e levar aquele ser, que gritava sem parar, e ainda por cima, para piorar tudo, tinha a mancha de sangue em forma de coração no rosto, como o seu tio que ele matara por se defender. Não conseguia olhar para a filha sem lembrar o tio odiado, e acabava por odiar a filha também. Deixou-a aos cuidados de uma babá e ficou o mais longe possível. A menina cresceu, tinha dias de alegria e de paz. Brincava, ria, pulava, como uma criança normal, mas tinha dias e noites de gritos e palavrões, muitos palavrões. Pareciam 2 seres opostos, um de paz e crescimento, e um velho e encardido de uma boca suja. Com o tempo aprendera a amar a filha, já que, tirando a marca de nascença, era uma cópia fiel da mãe. E ele ainda amava a mãe, a esposa, mais que a própria vida, por isso não se envolvera com ninguém. Não queria outro relacionamento. Não podia esquecer Cíntia, seu amor, sua vida. Estela não tinha uma vida propriamente dita. Por ser possessa, não conseguia fazer nada. Aprendia e esquecia a cada crise. Era um eterno recomeçar. Na sua juventude, tudo bem, mas agora ele estava velho e cansado. Tinha receio do que seria de sua amada filha, agora com 15 anos. Suas crises não tinham explicação. A ciência não sabia o que acontecia. Fisicamente, nada tinha. Cérebro perfeito. Os médicos disseram que ela tinha um corpo plenamente funcional. Ele achava que a filha era franzina, pois era mesmo tão magrinha, não tinha seios e não menstruava. Nada, apenas gritava. Ele entrou correndo, e os empregados estavam apavorados. E ela, com uma faca, dizia sem parar: "Vem agora, vem me cortar, venha me mutilar, venha." E ele ficou ali,
olhando o passado vir à tona. Ele, com a faca, se defendendo do tio. A mutilação, fica olhando o tio morrer aos gritos. A sua mente paralisou, ficou olhando. Sua reação, a possessa avançou, mas o enfermeiro rápido a dominou e foi levada para o sanatório e lá gritava sem parar. Ele ia vê-la todos os dias e todos os dias tinha a certeza de que aquele ser que amava ficava possessa pelo tio, ou era o próprio tio. Saía dali vazio e esgotado, sem esperança e sem fé. Um dia, se sentou num banco de jardim, chorando, e uma anciã chega e lhe diz: Filho, perdoa os seus inimigos, ame sem restrição, e a paz lhe chegará. Aquela filha é o adversário do passado, que purga a ira, e para ti cabe apenas o perdão. Deus é oportunidade e não castigo. Deus é amor que reina cada dia para que suas criaturas compreendam a luz infinita da sabedoria. Do jeito que chegou, a anciã partiu, e ele nunca mais brigou com Deus. Estava em paz. Aprendera a perdoar infinitamente. O tio, que era a filha, ou a filha, que era o tio. O passado e o presente caminham de mãos dadas, e ele aprendera a respeitar e a olhar o futuro como um porvir melhor. Amai os vossos inimigos, e orai por aqueles que vos perseguem, enquanto estais a caminho. Mauro Augusto. Helena estava longe de casa. Deixara o seu passado, os seus parentes, o mais distante possível. Não gostava de recordar nada, pois fazer isso não a estava curando. As feridas nos seus sentimentos eram claras e trazia o coração sempre amargurado. Deixara o Brasil, na ocasião, com os olhos inchados de chorar e com o coração entre o ódio, a mágoa e o sangue. Helena trabalhava como babá na casa da família americana. Eles voltaram para o país de origem e convidaram a mocinha chorosa. Helena aceitara, como uma forma de fugir da realidade, e entrara no país americano legalmente. No início foi complexo, pois não entendia uma só palavra da língua inglesa, mas aos poucos e com persistência aprendeu. Foi para a escola, economizou cada centavo do salário para ter o seu lugar próprio. Tornara-se uma pessoa decidida e nem uma só vez ligou para saber dos familiares e também nunca mais voltara. O Brasil era um lugar distante de seu coração. Com seu determinismo, concluiu os estudos e pleiteou um lugar na universidade. A família que ainda trabalhava, agora como orientadora pedagoga dos filhos, ficaram felizes e ajudaram Helena no intento feliz. O seu patrão tinha um apartamento na cidade da universidade e ela foi acomodada ali. Era um belo apartamento e um belo lugar. Com a indicação do patrão, arrumou um emprego e os estudos recomeçaram. Sua vida era o trabalho na própria universidade, na secretaria, e os estudos. Helena era completamente solitária. Cinema, sozinha. Restaurante, sozinha. Shopping, sozinha. Parque, sozinha. No período do inverno, gostava de caminhar na neve. Ainda era um espetáculo único, encantador para Helena. E ela se ria dos flocos em seu rosto, e somente na neve ela ria. Não tinha consciência de sua beleza, e como não deixava o passado morrer no coração, não tinha amigos e nenhum relacionamento. Sua vida não fluía. Os sentimentos estavam adormecidos. Helena organizava uma série de pastas de alunos pendentes na matéria e negligentes, e como coordenadora deveria conversar com os pais. Foi assim que Helena conheceu o Sr. William, um homem
ainda jovem, com um filho adolescente e bem rebelde com os estudos. Estava no circuito das bagunças, bailes e drogas, coisa que nenhuma universidade consegue evitar. Ele, William, ouviu toda a explicação e disse que resolveria e saiu. Helena ficou olhando o Sr. William no pátio, ordenando ao filho para entrar no carro. Mais tarde, na sorveteria, próxima do seu trabalho, viu o Sr. William tomando sorvete, perdido num mundo imaginário. Ela sorriu de leve, fez o seu pedido, pegou um livro e não viu William se aproximar. Com licença, posso me sentar? Sim. Desculpe abordá-la, mas notei que tem um leve sotaque ao falar, e o seu nome é diferente. De onde você veio? Helena ficou surpresa, pois nunca lhe fizeram essa pergunta. Nem sabia que ainda tinha sotaque. Afinal, já se foram 15 anos no país americano. Disse Helena Salgueiro, que não era assim tão incomum. O seu sotaque era consequência de ser latina. Evitava dizer o país de origem, pois era um assunto proibido. William sorri e fala do filho e das providências que tomara, e que ele mudara para a cidade e que não conhecia ninguém e gostaria de ter a amizade de Helena. Foi uma surpresa, pois ela não gostava de amizades, nenhum relacionamento para não chegar no passado. Helena nada respondeu, apenas escutou. E, depois desse dia, não foi mais a mesma. Em todo lugar encontrava o Sr. William, e tinha a impressão de que ele a vigiava sua vida, seus passos e movimentos, pois em todo lugar se encontrava com ele. Sempre gentil, sempre desejoso de falar e fazer amizade e repartir a vida social. Quanto mais fugia, mais ele estava na sua vida. Queria saber, queria encontros. Ela se sentia um pássaro preso na gaiola, onde não podia voar. E lá estava aquele homem, gentil, sorridente, prestativo. Mas Helena não gostava, tinha receio e sentia-se prisioneira. A borboleta espetada no quadro do colecionador. Por isso, pela primeira vez, pediu se podia falar com o psicólogo da universidade, que atende a funcionários e alunos. Foi no dia da consulta marcada. O Sr. Jonathan lhe atendeu com carinho e um belo sorriso. Ela contou o que vivia e o que sentia e disse que podia ser apenas um efeito causado pelo fato de ser sempre solitária. Saiu e esqueceu-se da consulta e da sensação ruim. Mas o psicólogo não gostou do que ouviu, porque uma pessoa não tem essa sensação de afogamento sem uma razão de ser. Foi na delegacia e descobriu que a pessoa, o Sr. William, tinha várias queixas por assédio, perseguição e polarização das pessoas. Também descobriu que o próprio filho fugia dele, e que ele não corrigia o filho, e sim o mantinha prisioneiro. Diante de suas dúvidas, os detetives resolveram ir à casa do Sr. Williams e ficaram chocados com o que encontraram. O filho acorrentado, uma moça totalmente paralisada de medo pelos choques que recebia, um caos psicológico e uma estrutura de perseguição implacável. A moça, desconhecida, foi para o hospital psiquiátrico. O filho entrou para a custódia do governo, passando, primeiro, por uma clínica de reabilitação. O Sr. William foi preso, condenado, já que em muitas outras cidades moravam vítimas fatais ou perturbadas e assustadíssimas por ele. Pegara uma pena severa, sem direito a condicional. Helena foi promovida como excelente profissional na área social e começou um lento relacionamento com Jonathan, que ganhava sua confiança por compreender a sua sensibilidade para com as pessoas. E só muito tempo passado, ela contou a fuga que tivera de seu país. Ainda adolescente,
porque o pai agia como dominador da família e ninguém fazia nada, nem a mãe ou a parentela, e a sorte que tivera da família lhe aceitar e providenciar silenciosamente a sua fuga do país de origem, sua luta e sua mágoa, terminando por compreender a doença psicológica e por voltar a amar. Eles ficaram noivos e alguns convidados era a família amiga que lhe dera a oportunidade de ser um novo ser em outro lugar. E Dalton, o filho do perseguidor William, que agora é um jovem estudando e com sérios propósitos, porque recebeu de Helena e Jonathan o direito de recomeçar sem passado, sendo apenas um novo ser que se integra à sociedade por completo, por encontrar apoio no momento de dor total. No lugar das queimaduras, Dalton tatuou "O amor salva", porque sabia que foi salvo pelo amor de Helena e por sua rara percepção de que o Sr. William não era uma pessoa psicologicamente sadia. Ama o teu próximo como eu vos amei. Eis o meu mandamento. Mauro Augusto. Potiguar era um belo menino, muito curioso da natureza vegetal, do reino animal. Amava o mineral e gostava do isolamento para pesquisar, como dizia. Sua mãe, Ruth, achava o filho estranho, mas não comentava com ninguém. Tinha medo de não ser compreendida. Já lhe bastava o dissabor do nome do filho. Quando ele nasceu, seu pai, ainda vivo, ele morrera em um acidente de trabalho não explicado. Achou que o filho se parecia com um indiozinho e colocou este estranho nome. Ela preferia chamá-lo de Vinícius, seu segundo nome, mas cadê que ele respondia? Ele atendia? Somente se falasse potiguar. Ele gostava. Dizia que era original, único. Ele era o único garoto em toda a cidade com aquele nome. Mas ele era falante lá no reino da natureza e com ela também. Mas se saía deste ambiente, ele era outra pessoa. Ficava assustado, punha-se a gritar com qualquer outro que se aproximasse. Ninguém podia se aproximar. Ela não conseguira mandá-lo para a escola. Não parava de gritar. A professora pedira para levá-lo ao médico. Ela está a caminho com ele, que vai distraidamente olhando pela janela do carro. Parece que o barulho intenso dos carros, buzinas, vozes humanas, rádios altíssimos, o fazem encolher. Ela está atenta no retrovisor. A cada segundo olha e vê as mais diversas reações. Com o médico não foi diferente. Potiguar grita, esperneia, se joga no chão, é um verdadeiro show de criança birrenta. Ruth está envergonhada. Sente os olhos ardendo pelas lágrimas que à força tenta engolir. Ela está à beira da exaustão física. O médico deixa Potiguar gritando e vem falar com ela. Ele explica que o filho tem todos os sintomas do autismo, mas precisará confirmar. Sugere uma internação onde eles saberão como agir. O hospital está preparado para receber pacientes com este espectro, desde o mais leve até o mais grave. E esclarece que ela, Ruth, também precisa de ajuda, e aconselha um tratamento psicológico para a mesma. Ruth está estupefata. Nunca pensou que a estranheza do filho fosse uma doença. O médico explica que não é doença.
Ela nunca pensou que estava exausta, mas, pensando bem, sim, tudo na sua vida a conduzia para isso, para essa exaustão física e emocional. Não começara agora com Potiguar. Ele era o final da história. Ele recebera uma carga pesada também, e ela provavelmente foi a responsável. Tudo começou quando foi transferida para aquela cidade. Ela era da capital paulista e a levaram para Ornada, no meio do agreste. Ela é funcionária pública e, como desejava crescer na carreira, e na cidade era difícil, sair de um grande centro para uma cidade pequena, outros costumes. Sentiu-se muito isolada. E somente Sérgio, um colega de trabalho, lhe deu atenção. Logo eram grandes amigos. Estavam nos pequenos bares e na sorveteria. A cidade, pequena, ainda não tinha shopping ou cinema. O point era a praça. Ela estava encantada com Sérgio, a atenção, o carinho, a dedicação. Pensava que, logo, eles estariam namorando e se casando. Mas Sérgio parecia indeciso. Nunca pegou sua mão ou falou de namoro. Nada. Amigos, mas o seu amor por ele se transformou em algo tão grande que não houve outra maneira senão contar. Ele, muito surpreso, disse que o gerente havia pedido para ajudá-la a se aclimatar com a cidade. E ele era casado e feliz. Só fizera aquilo que o gerente pediu. O seu mundo desmoronou. E Ruth pediu transferência. Não podia viver ali com aquela situação desagradável que criara. Foi enviada para a capital baiana. E foram meses, depois anos, para esquecer Sérgio. Salvador era como São Paulo, poluída, barulhenta, insegura e com muitas necessidades. Se apaixonou novamente, agora por Augusto. Cuidou de ver antes se ele era um jovem livre. Namoro, noivado, casamento e logo em seguida a gravidez, que ela não queria. Foi um custo a aceitar. Por fim nasce o índiozinho, que ganhara o estranho nome de Potiguar Vinícius Souza. Augusto, seu esposo amoroso, cai do andaime do trabalho, morrendo na hora. Foi terrível. Ela enlouqueceu. Esqueceu o trabalho, filho, família, tudo. Ela só gritava o tempo inteiro. Os sogros chamaram a sua família e ela voltou para São Paulo. Os pais cuidaram para que fosse afastada do trabalho, cuidando da pensão do esposo e cuidando de Potiguar. 2 anos de alienação total. Quando, um dia, Ruth despertou. Saiu, sem ninguém ver, e tentou suicídio, pulando do prédio vizinho. Não deveria morrer, já que caiu na cama elástica dos bombeiros. Eles estavam fazendo um treinamento de incêndio exatamente no local em que ela saltou. Foi para o hospital e de lá para uma instituição psiquiátrica espírita. Depois de muito remédio, de muita conversa, concordou com o passe e com a reunião mediúnica e descobriu que estava obsidiada. Tratou, estudou, equilibrou, saiu do hospital. Em casa, tinha os pais conduídos e um filho de 4 anos que nunca tinha visto. Voltar ao trabalho, tirar habilitação, fazer inglês, comprar um carro e ir para a instituição espírita para acompanhamento médico espiritual. Essa era a sua vida. Contou tudo num só fôlego para o médico. O médico ouviu calado, olhou para a criança que agora tem 6 anos e que se aquietara e ouvia todo aquele desabafo. E olhou para aquela mulher jovem, bonita e que carregava tantas experiências amargas. Sorriu, explicou que era espírita
e que lhe indicaria um psicólogo mais perto, e solicitaria a alta da instituição e convidou-a para frequentar a casa espírita que ele pertencia. E encaminhou o menino para internação e exames para confirmar ou negar o espectro autista. O médico ficou olhando aquela mulher sumir no corredor, segurando a mão do filho. Então viu entrar um espírito que lhe disse: "Viu, doutor? Como meu filho parece um indiozinho, ele é perfeito. Pode crer, só precisava salvar a mãe. Logo tudo ficará bem e eles serão felizes. Não esqueça de esclarecê-los e encaminhá-los para Deus." E o espírito sumiu, deixando o médico no corredor, com um leve sorriso no rosto. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mauro Augusto. João Amadeu trabalhava num posto de pesagem, em uma rodovia movimentada. O tráfego intenso de caminhões e carretas mostrava o desenvolvimento do país. Mas João achava que o governo podia investir mais em trens e nos navios. Sempre comentava que as locomotivas eram o progresso e os cargueiros em mares e rios fariam do país brasileiro uma potência do primeiro mundo. No horário do seu almoço, aproveitava para ler as notícias internacionais. Sabia os valores da bolsa, os valores do dólar, o ouro, o preço para o gado, o preço para a soja e para o café. Gostava de conversar com os colegas e se dizia autodidata nos vários assuntos que era versado. Eu gosto de estudar. O homem precisa desenvolver a sua inteligência, usar o seu cérebro para poder se dizer civilizado. Tinha vários discursos na ponta da língua e os companheiros de trabalho fugiam dele o tempo inteiro. Porque João conhecia de quase tudo e se vangloriava disso. Os colegas de trabalho, pessoas simples, quase analfabetas, não compreendiam metade das coisas que João falava. Eles gostavam de falar dos familiares, criticarem o governo e, claro, novela e futebol. Mas João dizia ser uma coisa rasteira, sem futuro e com pouca utilidade. E explicava que a novela entorpece a mente. É o ópio do povo. Futebol é o lazer mais barato que existe. É o pão e o circo do governo. Muda o ano, mudam os governantes, caem os reis, sobem os presidentes e o povinho continua precisando de circo. Plebeus, isso aí é basófia. E todos olhando não compreendiam. E assim era o João Amadeu, um arrogante, ignorante das emoções humanas. Na sua casa era a mesma ladainha. A esposa Creusa mais de uma vez tentou mudar o jeito de ser do João. Os filhos, 5 no total, fugindo do pai, pois não conseguiam se comunicar com ele. O pai falava e não esperava uma resposta. Era a palavra final. Certo ou errado, para ele, o que valiam eram os seus pensamentos. Gostava de dizer para os filhos que usassem o cérebro. Não sejam lesmas, que a tecnologia passa por cima como uma motoniveladora. Como o pai tinha hábitos metódicos, eles fugiam com maestria da presença inoportuna do mesmo sabe-tudo. Creusa não consegue saber em que momento o esposo mudou, pois o homem de hoje não é o homem com quem se casou. E ele sempre lhe replica que é evolução e maturidade. Mas ela sente saudade do gentil esposo do início do casamento, quando os dois chegavam do trabalho e juntos preparando o jantar e o almoço para o dia seguinte. Conversavam sobre o dia, sobre o trabalho, os colegas e o desejo de ter filhos. Jantavam juntos, com mimos e beijos,
Depois viam o jornal e em seguida o capítulo da novela. E ele dizia: novela só tem uma coisa de ruim. Creusa perguntava: qual? Não dá para saber o final logo, e como eles esperam uma determinada reação sobre o público, sempre mudam a direção e o fim. Foi quando Creusa disse: se você não quer que mude, deveria ler um livro. Foi uma sugestão boba, ela até se esqueceu do fato. Mas, passado um tempo, João lhe disse que não veriam mais novela após o jornal. Eles leriam um livro. Foi um horror, pois a leitura de ambos era muito difícil. Pouca escola, o que foi a descoberta do século para o João. Ele voltou a estudar. Foi assim que ela perdeu o companheiro, já que ela não quis estudar. Ele chegava, tomava banho, comia uma fruta e ia para a escola, sempre a convidando. E sempre dizia: não faça nada, quando eu chegar, faremos juntos. No início, ela até esperou, que realmente ele ajudava. Depois de comer e o jornal da última hora, conversavam sobre a escola, mas ela não queria saber da escola. Ela queria jantar e dormir mais cedo. E assim passou a fazer. Ele chegava, o jantar estava pronto, mas perdera a companhia de Creusa. Tristemente, jantava sozinho. Não tinha mais com quem conversar. Jornal e depois, para não se deitar de barriga cheia, começou a caminhar solitariamente. Foi quando ela voltou a falar de filhos, e ele disse: não namoramos mais, não conversamos, não nos atualizamos, e não temos vontade, não temos paixão, nem fico mais excitado. Foi a primeira e terrível briga. Ela o acusou de traição, chamou a família, e as acusações foram tantas que ele se sentiu completamente esmagado. Trabalho, escola, caminhada e uma grande dor dentro de si. Uma acusação sem nenhuma evidência, e ele inocente. Doía-lhe a alma. Resolveu que estudaria cada vez mais. Foi quando sua esposa avisou que estava fazendo o mesmo que ele. João ficou surpreso. Como assim? Você está estudando? Não, estou te traindo, pois assim ficamos igualados. Ele chorou muito no banho. Além de inocente, agora também era traído. Saiu para a escola e nesse dia ele não conseguia parar de chorar. O professor resolveu conversar com ele. Ele contou tudo. O professor aconselhou a separação e esclareceu o motivo. Ele se separou e cada um foi para um lado. Ela se casou com um amante e com ele teve 5 filhos. Foram felizes e sua vida era a simplicidade de sempre, uma imensa felicidade. Um dia, Gilberto, seu esposo, teve um infarto fulminante e o seu mundo ruiu completamente. Foi um sofrimento tão grande que ela pensou que enlouqueceria. Ficou no abandono de si mesma e as crianças sujas e com fome. Começou a chorar, chamando a atenção dos vizinhos. Resultado: todos no tutelado e ela internada. Foi tão chocante que saiu no jornal. João, que já adquirira o hábito de ler jornal quase que continuado, tinha um bom trabalho. Viu a notícia e, na hora, achou que foi uma coisa muito boa. Sofreria o que ela o fizera sofrer. Mas, depois, ficou penalizado e procurou saber o destino daquela família desestruturada pela morte imprevista, sob os seus conceitos. Descobriu que moravam de aluguel e, com a internação, o locatário não sabia o que fazer. João Amadeu foi no tutelado, foi no juiz e em tantas repartições que até perdeu a conta. Mas conseguiu. Seria o guardião da família. Pagou as dívidas, liberou a casa, buscou as crianças e foram para a sua casa. Contratou uma babá e uma empregada e, por fim, a Cleusa no hospital.
Ia visitá-la, conversava, falava dos filhos e de como eles estavam, e aos poucos ela foi se recuperando. Foi afastada do trabalho e, por fim, aposentada, que João cuidou de tudo. E ela foi para sua casa. Assim, eles eram uma família para as crianças que nem lembravam do pai. Apesar de Cleus insistir em lhes falar, desconheciam e foram educados por João, que era um excelente pai, e todos lhe chamavam assim. Mas não gostavam desse hábito dele de falar e dar a palavra final. Assim, evitavam o horário do jornal e a sequência da leitura do livro. Mas João era feliz do jeito dele. Criara uma armadura para não sofrer mais e adquirira o hábito de aprender. Amava Cleusa como no primeiro dia de namoro, mas jamais lhe tocou ou insinuou um relacionamento. Ela era a dona do lar e criavam os filhos juntos, mas era até ali. Ela continuava amando Gilberto e mantinha a sua viuvez, usando inclusive as alianças. Ele era um divorciado, que tinha uma família e continuava completamente solitário. Caminhava, e agora, devido à idade, sentava-se no banco da praça próxima e olhava as estrelas. Sabia o que todos pensavam, mas este era o único meio de esconder a sua solidão e as lágrimas de uma vida sem ninguém. Nunca fora de se lamentar. Trabalhara, educara os filhos, todos formados. Tinha uma ex-esposa que nunca quis ser nada além de ser feliz. Mas ele não era feliz. Tinha estudado, tinha cultura, mas não tinha sabedoria. Não sabia cultivar. E ficara ali, até o velho professor chegar e lhe dizer: Amadeu, professor. Sozinhos, lado a lado, o professor contava de um homem chamado Jesus. E todos os dias João vinha para o próximo capítulo. Ficava ansioso para saber o próximo passo. Ele não tinha ideia de Jesus. E aos poucos foi entendendo que o seu sofrimento foi a forma que encontrou para devolver a paz aos seus antigos inimigos. Agora, seguros e prontos para uma vida digna, o seu dever estava cumprido. Sentiu-se feliz pela primeira vez depois da traição e perdoou de coração e com muitas lágrimas de alma lavada, a paz lhe preenchia por inteiro. Não contou a ninguém, mas foi mudando. Não dava mais a última palavra, nem ficava de falatório no trabalho. Era mais contido e, vez ou outra, ria das piadas bobas dos companheiros. João foi no funeral do velho professor e fez o discurso de como aquele homem mudara a sua vida e como ele conhecera Jesus por suas maneiras belas de contar a vida. O professor Roberto salvara a sua alma e ele jamais poderia agradecer o suficiente. Os filhos voltaram ao convívio e João morreu anos mais tarde, totalmente em paz e a consciência tranquila do dever cumprido e do perdão maior que salvara a si mesmo do abismo do nada. Ele, João, vencera a si próprio. De que adianta o homem conhecer o mundo todo e perder a sua alma? Mauro Augusto. O pico do Everest, em si mesmo, nada tem além de um pequeno espaço cheio de neve e sobras de bandeiras daqueles que foram vitoriosos. Sobras com os nomes representando pessoas e países. Não tem exatamente um lugar para se sentar e tem que se tomar cuidado para não cair. O ar completamente rarefeito e puro dá uma sensação de entupimento de colesterol nas veias. A sensação física desagradável passa assim que o organismo reestabelece a nova ordem funcional. A visão é o fator compensador do esforço supra-humano.
pouco alimento, geralmente desidratado ou pouco pesado. Muita bagagem podem atrasar o real objetivo e motivo de chegar no topo. O gelo e a neve fofa, o frio e o desconforto de equipamentos e roupas pesadas. Tudo isso não é nada perante o deslumbre que se tem no horizonte. Não adianta tentar pôr em palavras, são emoções e elas só trabalham com o idioma do pensamento. Dizer que tirar o fôlego é muito banal para a emoção que vem do céu. Sentado à porta da sua tosca cabana, Eiko olhava o horizonte. Logo choveria, e a chuva era uma neve constante, pois não conseguia permanecer líquida no choque que recebia. Eiko gostava daquela visão mais que qualquer outra, e olha que ele podia circundar o monte, mas aquela que mostrava o vale era a sua preferida. Por isso construiu a cabana daquele lado. Construíra com coisas que encontrava e desciam. Era cansativo e perigoso. Ele vivia ali, não sabia mais há quanto tempo. Perdera a noção e largara de contar. Sabia que era o ano de 1988, quando Eiko subiu pela primeira vez. Conhecer o pico, colocar a bandeira e escrever o seu nome para entrar na história como um dos poucos alpinistas que conseguiram vencer o velho e indomável Everest. No início tudo foi festa. Sair com uma imensa caravana. Os nativos levam os alimentos, barracas e equipamentos pesados e animais adaptados para isso, mulas ou bodes. Os acampamentos são para contar as ideias, e come-se pouco e toma-se pouca água para diminuir o ritmo biológico. Na última parada, com os caravaneiros, é uma noite de esperança, sonhos e medos. Ali, há comunicação de rádio e socorro se houver necessidade. A subida depende da responsabilidade e do apoio dos companheiros que seguem. É uma escalada penosa e silenciosa, arrastando, além de si mesmo, os equipamentos extras, barracas e os alimentos. Primeiro dia foi muito bom e subimos bastante. Encontramos um lugar para armar a barraca. Elas ficarão ali, segundo o nosso diário e guia daqueles que já o fizeram. O último lugar para se dormir em barraca. O restante será em sacos, entre os espaços de pequenas cavernas do próprio monte, que, de um jeito acolhedor, recolhe os homens pequenos insetos na dimensão da comparação e dá-lhe guarida e vida. O cansaço impediu que conversássemos, e logo sairíamos novamente. O segundo dia foi muito penoso. Tinha um sol inclemente e um vento que dificultava o colocar dos grampos de segurança. E não rendeu muito, e 2 companheiros disseram que tínhamos começado mal e desistiram. O terceiro dia começou com as despedidas dos desistentes, e lembro que marquei no diário. Dia 6 de abril de 1988, nossos companheiros William e Pietro desistiram do sonho de entrar na história. Foi um dia longo, e subimos bastante. Todo instante o sol se escondia nas nuvens, cada vez mais próximas, e a neve caiu ao chegar da tarde. Mas, nesse entardecer, encontramos um bom espaço para passar a noite. Nevou toda a noite. Não dormi de frio, e no dia seguinte estava congelado e com os movimentos em dificuldade e coloquei mais roupas. Foi um bom dia, mas de humor ruim, e o hálito já estava pastoso. Mas antes de sair, fogareiro para derreter a neve para obter uma boa água. Quarto dia. De subida rápida, e o sonho e a esperança voltaram aos nossos olhos. Encontramos um lugar para descansar, já no escuro, e nem lembramos de comer algo,
apenas dormimos. No amanhecer, a visão era impossível de descrever. Chamei os companheiros que lentamente se levantavam, mas Marcelo não se mexeu. Fui chamá-lo. Ele estava gélido, com os dentes travados. A morte lhe alcançou através do frio. Foi muito triste. Avisamos no rádio e enterramos como pudemos. O silêncio foi a prece. Acredito que mais de assombro e medo do que prece mesmo. Subimos penosamente, porque resolvemos que as roupas e equipamentos e comida de Marcelo eram um recurso extra. Era o 5º dia, e para tirar a imagem da morte, nós não paramos o dia todo na escalada. Quando o sol se fez no ocaso, o fúcsia no céu deixou-nos maravilhados. Paramos, mas não notamos o escuro para além do laranja e verde. E, no meio da noite, tremenda nevasca nos acolheu. E foi assim por 2 dias, ali no meio do nada, com a neve intempestiva que nos cobria o tempo inteiro, sem água e sem alimento, sem se mexer e sem poder falar. Pensávamos que seria o nosso fim. O 8º dia, tudo limpo e claro, como se nada tivesse acontecido. Mas a morte nos visitara novamente, e Carlos e Paulo ficaram ali. Novo silêncio. Coloquei a bandeira do Brasil sobre o túmulo raso, escrevi o nome dos meus amigos, pois eles eram meus amigos, e chorei muito. Era um choro seco e as poucas lágrimas congelavam no rosto. Levantamos acampamento e subimos. 3 dos meus estavam no caminho. Será que conseguiríamos olhar para cima? Antônio caminhava como um guia italiano, quieto demais para sua raça. Mas ali ninguém era falante mesmo. Olhei para baixo e todos subiam com cuidado. Uma bela fila no monte. E notei que o medo era tanto que nem notávamos a beleza. Notei o vôo solitário de um pássaro, provavelmente de rapina, e olhei o vale. Era uma brancura de neve, tão belo, tão emplumado, que era uma beleza pavônica. Parado, olhando em êxtase, nunca vira algo tão belo. Ouvi um grito, e, aterrorizado, vi Antônio descer no ar. Passou por nós e não sabemos onde parou. O horror foi tão intenso que não nos movíamos. Eu era o líder agora. Tinha que me mexer, achar lugares certos para os grampos e tomar cuidado para que esses grampos da bota não jogassem neve desprendida nos companheiros que vinham na retaguarda. Subimos e paramos antes do sol se pôr. Era uma boa clareira no monte, com bom espaço e, com inteligência, poderíamos viver ali. Era um achado. Montamos acampamento e pudemos comer e alimentar a esperança. Devido ao ângulo do rochedo, o frio podia ser amenizado, e a fogueira foi montada com gravetos secos e outras tralhas que encontramos de outros alpinistas, com certeza. Ricardo olhava os pés negros pela gangrena e explicou que doía muito. Por isso mesmo, ele voltaria dali no outro dia. Pedro e Manuel resolveram a mesma coisa e esperavam a minha resposta. Eu disse que continuaria. O 9º dia foi de tristeza. Os companheiros desceram e deixaram o máximo que podiam para mim. Olhei o vale esplêndido e notei que podia dividi-lo como as penas de um pavão em um leque de real beleza. Fiquei olhando a descida dos amigos e a promessa de que, se encontrasse Antônio, dariam um enterro digno. O lugar era tão acolhedor que resolvi ficar mais um pouco e comecei a recolher as coisas, montar estrutura e anotar no diário. Já estávamos no 13º dia e então resolvi que subiria ou desceria. Logo, nada mais teria para comer. No 14º dia, eu subi até a ponta e pensei,
Nossa, se eles soubessem como estava perto! Coloquei a bandeira e o vermelho do sol nascente ficou imenso, e a minha bandeira tão linda. E coloquei a bandeira brasileira em homenagem aos meus amigos, ao Japão e ao Brasil, lado a lado. Fiquei olhando extasiado. Nada no mundo descrevia aquela paisagem. Nada, absolutamente nada, expressava a emoção. As lágrimas chegaram, de felicidade e dor, de vencer e perder, de ter e não possuir. Eu era apenas um item naquele lugar. Um item na neve, um item no céu, um item no ar, na montanha, no vale, na imensidão, no silêncio absoluto. Abri o espumante. Não havia glória e nem riso, só lágrimas. Tomei todo o espumante e comecei a dançar como um tolo bêbado. Eu sempre fui fraco para as bebidas. Eu cantava uma canção de Natal, mas dançava como um índio da TV americana. Ria sozinho e comemorava minha vitória e a minha persistência. E um passo em falso. No ar. Fiquei por 1/1000 de segundo. No ar. E depois, a queda. Eu não tinha asa como os pássaros. O corpo pesado descia e descia. E, por ironia, caí na vala onde eu passara tantos dias a pensar se subia ou descia. Eu estava quebrado, muito machucado e, com certeza, morto. Ria sozinho e me levantei. Olhei o meu corpo danificado para sempre e pensei, como sou tolo. Um tolo para sempre. Chorei a despedida do corpo e fiz de tudo para empurrá-lo montanha abaixo. Mas não consegui. Eu não tinha mais frio e podia até tirar toda aquela roupa do corpo físico. Fiquei primeiro nu e descalço, mas com o tempo eu achei inconveniente. Anotei o dia da minha morte, mas sabia que ninguém saberia, ou poderiam deduzir com o diário para aqueles que chegassem no pico. Optei por sapatilhas e uma roupa confortável, calças largas e camisas também folgadas e bonitas. Eu descobri que a mente é maravilhosa e aquilo que eu pensava, eu tinha. Assim comecei a subir e a descer do monte, ajudando quem queria subir, soprava-lhes os lugares mais fáceis. O Everest era todo meu, conhecia como a palma da minha mão, mas esta vala, onde serviu de sepultura para o meu corpo, era o meu local predileto. Os primeiros que aqui chegaram, cobriram por caridade e depois olharam as bandeiras rotas, fotografaram e o tempo foi passando. Novas tecnologias, e percebi que o tempo passa mais rápido no físico e que o homem evolui. Mas meu acampamento ainda era o melhor lugar. Todos param e ficam surpresos com tantas coisas para eles se aquecerem e doarem. Respiram melhor para depois subirem. Eu fico ali, olhando e velando, feliz. Sei que deveria sair e ir para outros lugares. Vários amigos convidam, mas eu desejo ajudar aqui esses loucos tanto quanto eu, para ver este espetáculo criado por Deus e que é para poucos no corpo físico. Agora resolvi também ajudar os que morreram para voltarem para casa. Uns partem para outros lugares e vivem felizes, mas tem tantos que choram, juntos do corpo, pensam que estão feridos e que o socorro chegará. Eu saio do meu paraíso para encontrar socorro para esses irmãos que não conseguem ver que Deus é vida e a morte é apenas uma ilusão de ótica. Agora ganhei ajudantes e felizes trabalhamos em toda a cordilheira para socorrer. E nas cidades também resolvi tornar-me um monge, pois assim os seus costumes me aceitam com facilidade. E enquanto houver um necessitado, um choro nas cordilheiras magníficas de Deus, estaremos lá
socorrendo. Somos felizes porque trabalhamos na grandiosa obra de Deus e o tempo não nos diz nada. A cada um, segundo as suas obras. Mauro Augusto. PS. Eico realmente trabalha na Cordilheira dos Andes e no pico do Everest e são, sim, os irmãos socorristas. 27 de maio de 2020.